Bom dia, Shalom Adonai, para todos do nosso canal Caminho da Fé. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, direto da cidade de Capuí, Ceará. Estamos muito felizes com Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que estamos alegres. Já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu por mais um dia, pela provisão de alimentação, das vestes? Já agradeceu a Deus pela sua família, sobretudo pela sua salvação? Já agradeceu a Deus pela vida de Jesus? Sim, que Jesus ele veio voluntariamente morrer, vir para esta terra, viver, morrer, para nos salvar. Você já agradeceu? Agradeça a Deus. Ele gosta quando a gente agradece a Deus. Hoje eu tenho uma gratidão para Deus, o que é um mês que eu fui operada. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Não que merecemos, mas é a misericórdia de Deus. Agradecer que estamos no caminho, fracos ou fortes, mas nós estamos no caminho, na certeza que um dia o nosso papai vai nos receber de braços abertos. E isso é o importante, né? Isso, então agradeça. Seja uma pessoa grata, seja uma pessoa alegre, agradeça as pessoas que têm lhe ajudado, agradeça tudo que você for fazer, dê uma palavra de gratidão. Hoje nós vivemos num mundo tão conturbado, como eu falei ontem, né? Mas nós não somos daqui. A nossa casa é celeste, é a Nova Jerusalém, certo? Não dê ouvido a rumores. Lembra que a gente leu ontem, 24 de Mateus? Forçoso é ou necessário é que a profecia, as profecias se cumpra, né? Então agradeça a Deus, seja grato a Deus por tudo, seja grato. Evite estar no meio de confusão, evite de estar no meio de intrigas, evite de estar no meio de pessoas tóxicas. Feche mais a sua boca, não conte seus planos, os seus projetos para ninguém, mas porque nem todo mundo torce pela sua vitória, mas Deus, ele tem nos ensinado a fechar a nossa boca, né? Isso é o importante. Hoje nós iremos meditar na fé, a benção segundo a fé. Porque a fé, como eu disse, é o nosso combustível espiritual. Nós somos peregrinos na terra e precisamos de fé para essa grande peregrinação, né? E temos uma grande missão, que é levar a nossa família nesta peregrinação, com muito amor, com muita sabedoria, né? O evangelho da misericórdia, né? E sem confusão, sem contenda, sem partidarismo, mas levando a palavra que transforma vidas. Jesus, ele quando veio na terra, ele disse que não veio para julgar o mundo, né? Mas sim para trazer paz. Ele vai vir como juiz, mas quando ele veio humanamente, ele disse: também nós não viemos para ser juiz, para julgar ninguém, para condenar ninguém, nenhum segmento religioso, nenhuma opção de qualquer coisa, mas nós estamos para levar a palavra de vida, de salvação, a palavra que transforma, a palavra que sara, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que nos guia para o céu. Amém? Então a fé é o principal elo de nós com Deus,
né? Deus, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele gosta de ouvir a nossa história. Ele gosta, quando a gente for orar, ser muito sincero para ele. Ouvir as nossas queixas e aquilo mais em oculto, mais em segredo que você não quer que o inimigo escute, diga na mente. Converse, ore a Deus na mente, naquilo que você não quer que o inimigo saiba. Porque ele não sonda mente e coração. O único que sonda mente e coração é o Senhor Jesus. Mas vamos lá, a benção segundo a fé. Em Mateus 8:13 nos relata assim. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou sã. Então, Jesus estava aqui numa situação que um determinado centurião foi ao encontro de Jesus e pediu para que ele intercedesse, ele curasse aquele servo tão amado, né, dele. E aqui a gente pode extrair várias lições. A humildade daquele homem e a fé que ele teve em Jesus. Mesmo ele sendo uma autoridade, né? Ele foi até Jesus e se humilhou. Ele se humilhou e pediu a Jesus que curasse aquele servo dele, né? E Jesus, ele disse assim, seja feito conforme a tua fé. O significado de centurião, eu estava procurando aqui no Google, né? Substantivo de história masculino na organização militar romana, chefe comandante de um grupo de 100 homens, a centurião, centenário e centúria. Então ele era um comandante do exército romano, o centurião. Ele era um comandante do exército romano, mas ele foi até a Jesus. Ele deixou de lado a patente dele, né, e se humilhou até a Jesus. Eu achei muito bonito essa atitude desse centurião. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Então ele se aproximou de Jesus com fé. Se aproxime de Jesus com fé. Não duvide. Ele tem um comando de tudo. Lembra? Domínio e poder pertencem a Jesus. Ele é que comanda. Ele tem um comando da nossa vida. Então se aproxime de Jesus com fé, porque ele vai lhe dar vitória, se assim você se aproximar com fé. Muita gente fala em vitória, Jesus vai te dar vitória, e muitas pessoas não têm essa tal vitória por falta de fé. Mas o centurião teve fé. E o Senhor Jesus disse: seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou sã. Por quê? Porque ele teve fé, né? As bênçãos que vêm segundo a nossa fé. Nós estamos falando. E Mateus 9:29 diz: Então ele tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Aqui foi a cura de cegos, né? Dos cegos, né? Que está no plural. Tocou nos olhos deles. Eu gostaria que você marcasse. Agora, na sua Bíblia, a benção segundo a fé. Você bota de outra cor de lápis, certo? Seja feito segundo a vossa fé. E Jesus, ele disse, se você tiver fé, né?
você vai ser curado. Tudo ele dizia, segundo a vossa fé. Então, a não ser aquela intervenção divina que não precisa da nossa fé, né? Porque Deus, ele é soberano. Quando ele quer fazer, ele não manda recado, ele não pede permissão, ele faz, ele dá vitória, ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele desloca de um lugar para outro, né? Ele mata e não vai preso, porque Jesus, ele não quer, ele não pede permissão de ninguém. Jesus, Deus, ele não pede o Espírito Santo permissão de ninguém, mas tem coisas que precisa da nossa fé, né? E aqui Jesus, ele disse, seja feito segundo a vossa fé, para esses cegos de nascença e também para o centurião. Vamos ver aqui a bênção segundo a fé. Mateus 9:30. E os seus olhos se abriram, continuando a história, se abriram, Jesus, porém, os advertiram com energia, dizendo, cuidado para que ninguém o saiba. Aqui nessa situação, era por causa da questão para não vir antes do tempo a perseguição de Jesus e ele ser preso. Mas, no entanto, eles não ficaram calados, né? Todo mundo soube do grande milagre. Mateus 17:20, as bênçãos que vêm segundo a nossa fé. Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Jesus estava aqui numa situação falando da pequenez, da fé pequena. Não tem fé grande e não tem fé pequena, mas uma falta de fé, uma certa falta de fé. Vossa pequena fé, aquela fé de desconfiança. Porque se você entrega a situação a Jesus, você tem que confiar. Somente isso. Crer e confiar nele, que ele vai lhe dar vitória. Com certeza, ele vai lhe dar vitória. Então, você lança seus cuidados a Deus, e quando você, nas suas orações, conversas com Deus, você vai só agradecer pela vitória recebida. Mas ainda não chegou, missionária, mas vai chegar, porque vivemos por fé, lembra? E não por vista. E aqui Jesus disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é a pequena semente que dá uma árvore enorme, porque não precisa muito não, precisa só apenas ter fé, e fé é confiança, e fé é ter certeza, e fé é ter convicção, e fé é confiar inteiramente que Deus está no controle da sua e da minha vida. Nada vai fugir do controle, nada vai fugir do controle, né? Então, naquele momento que os médicos, no início da enfermidade, que o útero estava doente, o médico estava desconfiando de um câncer uterino, né? E quando a doutora fez aquela transvaginal, que achou um nódulo dentro do útero, né? E foi aquele alarme todo. Não vou dizer que eu não fiquei apreensiva. Aí eu vim para casa, eu me lembro, eu coloquei a minha face no chão e eu disse, Jesus, se for câncer eu te louvo, se não for câncer eu te louvo. Eu estou falando louvar não pela doença, mas pela vontade soberana de Deus. E aí eu fiz um pedido a ele, nem quero que tu me cures,
e nem quero que tu me leves. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Somente isso, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu só lhe peço uma coisa, me dê graça para não murmurar e para não negar o seu nome, né? E então eu acredito que eu não sei que nota eu tirei nessa prova, mas eu tive muita graça para, né, até a biópsia dizer que não era câncer. E então a gente tem que ter essa fé. Não precisa uma fé grande, gigante, precisa apenas confiar. O segredo só é confiar. Confie que Deus vai lhe dar grandes vitórias. Deus vai lhe dar grandes vitórias. E Mateus 21, ainda 21, Mateus 21, Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Então o Senhor Jesus, assim, ele falou que era uma verdade, que se você tiver fé, não duvidando, você vai fazer coisas maiores. Foi ele que disse, de que a que ele fez na terra. E até fez um exemplo. Se tu disseres aquele monte, sai de um lugar para outro, ele vai. E esses montes pode ser o monte das dificuldades, os montes das dificuldades, e um monte literal, por que não? E aí eu me lembro, porque já faz alguns anos que eu estou na estrada, peregrinando, né, servindo a Jesus, e eu vi esse testemunho na Adonep, de um servo de Deus, no interior, lá do sul do país, e ele não sabia ler, não sabia escrever, ele era analfabeto de um todo. E ele ia nas fazendas, nos sítios, nos dias de domingo, para levar a palavra que transforma vidas. E um dia ele foi na casa de um fazendeiro, que ele era ateu, e o fazendeiro pediu para os empregado dele, esqueci, ele não tinha ido ainda na casa desse fazendeiro, mas o fazendeiro mandou fazer uma placa dizendo assim: é proibido entrar protestante na minha fazenda. Se assim entrar na porteira, recebemos com bala. Mas o irmão não sabia ler. A história foi bem assim, porque faz muitos anos. E o irmão entrou, não sabia ler, entrou. Quando chegou, já estava no alpendre da casa grande. E quando ele saiu, viu aquele irmão de paletó, né? Aquelas gravatas, língua de boi, né? E uma Bíblia bem grande, embora que ele não soubesse ler. E aquele irmão foi falar de Jesus, e o fazendeiro disse assim: você não sabe ler, não? Aquela placa lá fora? Aí ele disse: não sei. Eu detesto crente, eu detesto protestante. Saia, senão você vai ser comido na bala. E ali o irmão continuou a pregar. E aí teve um dado momento que o fazendeiro disse assim: quero ver se seu Deus existe. Está vendo ali aquele monte? Era um monte pequeno, né? Assim, perto da casa dele. Que o nosso irmão estava falando sobre a fé para a salvação. E aí ele disse: se seu Deus existe, você vai orar e ele vai fazer isso que você está falando aí na Bíblia. Vai tirar esse monte de um lado para outro. Aí o irmão olhou assim, aí ele disse: pronto, me dê só 5 minutos. Eu vou ali onde está aquele montão de feno que estava ali para os cavalos, e vou orar. E o fazendeiro disse assim: tá bom, eu vou lhe dar 10 minutos. E ali ele foi orar,
E nesse momento de oração, o irmão pega no sono e de repente, irmão, sobrenaturalmente houve uma ventania nessa fazenda muito grande que estava arrancando os telhados da casa grande, estava tirando a poeira daquele monte e o fazendeiro ficou com medo e chegou lá e chamou o crente, o irmão, e disse: olhe, pare de orar, que eu sei que seu Deus existe, que está a terra saindo do monte e a estrela está voando e eu quero aceitar ele como Senhor e Salvador. O monte não tinha saído ainda, né? Mas o Senhor estava em processo, porque o Senhor é Deus, né? E ele viu a fidelidade daquele servo, que ele tinha fé. Então é isso aí, se tiveres fé, tu farás coisas maiores de que é o que eu fiz e dirás a este monte, te projeta, sai deste lado e vai para o outro. Assim será na sua vida, na vida da sua família. Essa enfermidade que está aí, né? Entregou a Jesus? Entregou? Então deixa ele fazer a vontade dele. Diga assim a Jesus: olha, Jesus, essa situação de saúde minha está na sua mão. Esse filho que está nas drogas está na sua mão. Faça a sua vontade. Eu vou te louvar. E ser firme naquilo que você está declarando, né? Porque o mundo quer ver pessoas que realmente têm a fé, que não tem uma fé efêmera, né? Uma fé rotulada, né? Uma fé que é mentirosa, né? Que tem aquela capa, né? Aquela capa, não, eu me visto como crente, eu ando como crente, mas na realidade ele não tem nenhuma intimidade com Deus. Não é esse tipo de fé que o Senhor Jesus está atrás. Jesus quer uma fé viva, né? Porque a palavra de Deus é verdadeira, é prego batido e ponta virada. A palavra de Deus. Não é essas profetadas que tem por aí, esses revelamentos que tem por aí, não. A palavra de Deus. Tem dom de profecia? Tem. Tem revelações? Tem. Mas Deus só usa a quem está com essa fé viva, que não vive com meninice, né? Apesar que a gente está vivendo no nosso meio esses movimentos, né? O Senhor me falou, o Senhor me mostrou. Saiba que cada palavra que nós estamos falando em nome de Deus, sem Ele ter falado, prestaremos contas naquele grande dia. Então vamos ainda continuar em Marcos 9, 23. Disse-lhe Jesus: se tu puderes tudo, disse-lhe Jesus, se tu puderes, tudo é possível ao que crê. Vamos ver lá em Marcos 9, 23. Abra a sua Bíblia. Marcos 9, 23. Aqui está falando daquele pai que procurou Jesus, que o filho se encontrava doente, né? Vamos ler a partir do 20. Então o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente convulsionou-se, o endemoniado caiu por terra, revolvendo-se, espumando. Olhe, é tão sério a questão de você ter fé, que a fé, ela é a única chave que abre todas as portas. A porta da salvação, você só vai ser salvo, só entrará no paraíso de Jesus, se você ter fé. Fé para curar, fé para salvar, fé para restaurar, fé para libertar e fé para enfrentar o inimigo. Não precisa muita coisa, não. Só é ter fé, né? E então, quando aquele demônio que estava no corpo daquela criança viu Jesus, ele, né?
se amostrou, porque o inimigo ele gosta muito de espetáculos, né? Ele monta um quadro assim que você se assusta de uma maneira tal que pensa que não vai ter vitória, mas você terá vitória se tiver fé. Tenha fé. No 21, e perguntou-lhe Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isso? Respondeu ele: desde a infância, quer dizer, já era um jovem. 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quer dizer, quando o pai daquele menino se aproximou, ele não tinha tanta dimensão quem era Jesus. Jesus é lindo, é poderoso. Eu me emociono porque nós não merecíamos nem falar o nome dele. Mas domínio e poder pertencem a Jesus. E na inocência daquele pai que Jesus entende, lembra que eu digo muito, que Jesus sonda mente e coração, Jesus viu que era uma inocência. Se tu podes, né? Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão. E no 23, Jesus diz, ao que ele disse, Jesus, se tu podes, afirmou. Jesus foi com a pergunta dele, foi com a afirmação da pergunta dele, se tu podes, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Não tem nada, ele não pontuou nada. Isso é possível, isso não é, aquilo é possível, aquilo é. Não, tudo é possível ao que crê. Ele perguntou ao pai, se tu podes, e Jesus respondeu com a pergunta do pai. A resposta de Jesus foi a pergunta do pai. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Eu queria muito ter visto isso. Eu queria muito estar ali para ver essa coisa maravilhosa desse diálogo. E no 24 fala, imediatamente o pai do menino clamou, com lágrimas, está vendo? Com lágrimas. Disse, creio, ajuda a minha incredulidade. Ele estava tendo o primeiro contato com Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele estava tendo o primeiro contato. E Jesus, como Jesus sonda mente e coração, Jesus entendeu que era uma inocência espiritual, uma ignorância espiritual. 25. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia, morreu. 27, mas Jesus tomou pela mão e o ergueu, e ele ficou em pé. Entendeu? Que coisa linda. O inimigo fez aquela esperneação, né? Como eu disse, ele se amostra, né? Muito ele gosta de se amostrar. E Jesus ali fez aquele grande milagre. Bênção segundo a fé. Se tu podes, e Jesus disse, se tu credes, né? E ele chorou, o pai do menino. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A fé vitoriosa, né? Então, nós amanhã vamos ver sobre a fé vitoriosa, né? Com alguns personagens bíblicos, né? Como Abraão, Caleb, Jonatas, Davi, Josafá, Jó, Paulo, os heróis antigos
e a sua e a minha fé. Amém? Vamos orar, vamos ter fé, sem duvidar. Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Não fique ouvindo, não dê crédito aos rumores. A nossa vida está nas mãos de Deus. Não vai acontecer nada conosco que não seja da permissão de Deus. Isso é uma vida de vitória, de triunfo. Quem tem fé. Tenha fé. Vamos orar? Deus Pai, de toda bondade, de todo amor, nós estamos aqui te louvando e te agradecendo, Senhor, pela tua bondade, pelo teu rico amor. Perdoa os nossos pecados pelo poder do sangue de Jesus. Nos ensina a andar no caminho da fé. Somos peregrinos, temos consciência que não somos daqui, que um dia nós iremos partir, nada iremos levar deste mundo, Senhor. Mas o bem precioso que nós temos é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, por toda a provisão espiritual, por toda a provisão material, por toda a provisão de saúde, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por todos, Senhor. Neste momento eu coloco cada ouvinte do canal do Caminho da Fé. Dê vitória, Senhor. Dê vitória, vitória. E enche, Senhor, todos os nossos ouvintes, Senhor, de fé, Senhor. Em nome de Jesus, dê vitória àquela mãe que chora a perda do seu filho, consola os coração, liberta os drogados viciados, liberta os que estão no cárcere, Senhor. Liberta os injustiçados, os que estão, Senhor, nos hospitais, no leito da enfermidade. Liberta, Senhor, os que estão desenganados do câncer, com doenças degenerativas. Ajuda, Senhor, os que estão desempregados, o pai de família, a mãe de família que precisa sustentar a sua casa. Tem misericórdia dos que não têm um teto para morar, das crianças abandonadas. Ó, Senhor, protege nossas crianças do Brasil e do mundo, Senhor. Livra de todo mal, acampa os teus anjos, protege os nossos adolescentes, os nossos jovens. Tem misericórdia. Dê libertação a todos que estão enganados pelo o reino destas trevas do mundo. Senhor, liberta do engano, Senhor, dê libertação. Ó, meu Pai, te apresentamos o Brasil, tenha misericórdia do Brasil. O Brasil precisa de um grande encontro contigo. Ó Senhor, levanta verdadeiramente os teus profetas, que leve a palavra que transforma vidas. Ó Senhor, levanta os teus atalaias, Senhor, que só pregue o teu reino. Ó, domínio e poder pertence a ti, Jesus. Muito obrigado pelo mês de vitória que está completando hoje. A honra e a glória é para ti. Nos dê um dia de paz, um dia de tranquilidade e um dia, Senhor, de vitória. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido ouvinte do nosso canal O Caminho da Fé. Fica na paz. Deus continue te abençoando com muitas bênçãos do céu. Só escute uma voz, que é a voz de Deus. Tem várias vozes no mundo, mas escute só a voz de Deus. Creia, confie, tenha fé. Um bom dia. Na paz do Senhor, Shalom Adonai.